nas aulas, né, de direção. Eu acho que esse pessoal tem mais responsabilidade na minha aprovação do que eu mesmo. O pessoal fala que vestibular só passa 10%, mas tipo, é o 10% que realmente quer passar, aquele cara que sabe que vai ter que fazer sacrifícios e faz o sacrifício sabendo que é o único jeito de colher a recompensa. Então, tipo, eu tive que cancelar muito o jantar com a minha namorada para ficar estudando, tive que deixar de assistir jogo, que eu gosto muito de futebol, para poder acompanhar as aulas noturnas do Direção ao vivo. Então, tipo, o primeiro passo é você botar na cabeça que você realmente quer e que você vai fazer tudo o que precisa ser feito. O resto, o que precisa ser feito, a direção vai te dar, você só precisa ter a força de vontade mesmo. A objetividade é fundamental. Eu já tive PDF de outros cursos. É muita enrolação, muita desnecessidade matéria. Eu acho que o fato do direção ser direto ao ponto, ter um material mais enxuto, mais objetivo, é o grande diferencial. E as videoaulas também, né? Pessoal, toda aula que tiver do José Maria, aproveita. Excelente professor de português. Na verdade, qualquer professor daqui da direção. Qualquer professor que você sentar e assistir a aula, você não vai ter problema. Igor Sintra, professor de contabilidade, o Érico, direito administrativo, Natália Masson, constitucional. Pode assistir a aula de qualquer professor que você vai estar em ótimas mãos. E eu sempre tive, assim, grande dificuldade de compreensão de certas matérias, né? E aí, quando eu conversei com o pessoal que estava me orientando, eles disseram assim, não, você não precisa de um material muito extenso. Tem que ser algo bem enxuto, porque tu não tem muito tempo, e tem que ser algo específico pra gente não ficar perdendo tempo com coisas que não são necessárias pro teu concurso por enquanto. Quando eu comecei a ler o material do Direção, eu percebi que era aquilo que eu precisava, sabe, pro concurso de técnico. E eu fui adquirindo segurança nisso. No final ali, como eu não tinha conseguido ler, conseguido finalizar muito as leis, eles começaram a passar pontos específicos dos PDFs do Direção para mim ler, que era matéria essencial que eu não podia ficar sem. E isso fez a grande diferença, assim, porque a gente conseguiu bancar, e em algumas matérias que eles se aprofundaram mais nas questões, eu consegui acertar também. E aí eu vi que a minha falha era raciocínio, eu tinha que, além de fazer questões, assistir as aulas. Então eu comecei a assistir as aulas do Arthur Lira e eu vi que era bem dinâmico. Ele conseguiu, assim, fazer com que eu acertasse as questões, que eu conseguisse desenvolver raciocínio, entender. Foi essencial. Eu não lembro quantas questões tinham na prova de raciocínio lógico, mas eu sei que eu errei só uma, assim. E faz a diferença. A gente sabe que uma questão hoje no concurso, ela faz uma grande diferença, né? E foi... Nossa, esse resultado eu tinha tido na minha vida. Parte de informática, então a prova ela tinha 36 questões de informática, eu fiz 32, né? Eu errei 2 questões ali só, que assim, errei discordando, assim, que o pessoal falando questões polêmicas, né? Mas o resto deu tudo certo, então foi muito legal. O professor Arthur Lima também, eu gostava bastante também do jeito que ele explicava ali os exercícios. Não é aquele professor que fala, vai lá e vai jogando número. Não, ele pega, ele faz a continha ali no quadro, mesmo que seja uma continha demais, ele monta ali a continha, faz, então assim, praticamente pega na mão do aluno, né? Outra coisa que me ajudou, principalmente porque eu sou de matemática, foram as aulas de português do professor Zé Maria, né? Que além das videoaulas, os PDFs também, mas o fato de... Isso tem em todos também, né? O teste de direção também, isso ajuda muito. Você tem as aulas e logo em seguida você já pode medir ali como você está com questões inéditas, alguns professores colocam questões inéditas e as antigas também, mas no geral, assim, eu acho que ser objetivo ali, você precisa estudar aquilo e pronto, né? Não a mais nenhum. Eu utilizei, assim, bastante materiais, principalmente de constitucional e administrativo, né? A professora Natália Masson, ela é espetacular, né? No mercado atualmente. O professor Érico também é maravilhoso, o material dele.
Eu gosto bastante também da configuração, né, do sistema de questões, já está dentro do PDF ali, já consegue já resolver, já entra para sua estatística ali. Então foi bastante importante o material de direção aí nessa minha preparação. Foi um aspecto bastante interessante que a direção me ajudou, que foi um aspecto de, talvez emocional mesmo, sabe? De proximidade, né? Eu já conhecia, né, de outros carnavais, né, professores, você e os colegas, né? E na época que eu bombei no TCDF, que eu comecei a abrir minha cabeça, eu comecei a ver que ela estava fazendo uma série de entrevistas com o pessoal do TCU. Aquilo foi muito legal, assim, para conhecer, né, o pessoal, conhecer a carreira, dá pro aluno, né, um conforto, né, uma motivação, né, assim, era como se fosse aquele programa que você vai assistir no fim do dia, né, para se distrair, né, gerava um conforto, né, em mim, né. E depois, com a turma das feras, eu tive um contato maior, né, muito grande com material, e a qualidade, assim, era muito, muito grande, a estrutura que vocês fizeram com o cronograma, né? Isso é legal para o aluno ter planejamento, né? Então, assim, foi um material muito curado, né? Tem uma curadoria muito grande, né? Tudo é a qualidade dos profissionais. Os professores estão muito comprometidos com uma qualidade de ensino alta. Sinto que são pessoas que estão ali de coração, comprometidas com o ensino de alta qualidade. Então, eu acho que ter essa confiança para mim é fundamental. Então, acho que é o ponto número 1, assim, ter essa confiança que aquilo ali é um profissional comprometido com o trabalho que ele está fazendo, não está ali só para fazer uma aula. Bom, o material de direção, no geral, ele é muito completo, né? E ele tem um nível de profundidade realmente adequado. Quase tudo ali estava presente, que caiu na prova estava presente no material. Ele é bem amplo e ele é bem explicado, né? Então, no geral, é um material excelente. E ainda tem todas as outras coisas secundárias do direção, né? Que são as videoaulas também, que os professores são muito didáticos. Além disso, os professores são muito acessíveis também. Sempre que eu precisava tirar uma dúvida, eu conseguia rapidamente descobrir o que eu estava querendo saber. E também os simulados excepcionais, os simulados de direção são excepcionais, eles. Para fazer o simulado de direção do TCU, que eu sabia que são um grande ganho de conhecimento, uma ótima revisão. Então, no geral, direção, curso excelente, recomendo bastante. No TCDF, né? Tirei o possível corrigida. Eu já estava sentindo que era total, né? E aí, quando saiu mesmo esse resultado, eu pensei, não, vou ali para direção, porque eu sentia que outros materiais, às vezes, eram um pouco sucintos, às vezes eram um pouco organizados mesmo, limpo e seco mesmo, assim, tem o que importa, bem diagramado, bem... Como eu até mencionei, já os próprios resumos direcionados para mim são um diferencial absurdo. Inclusive, até aproveitando o momento de falar dos resumos direcionados, o meu estudo para as discursivas, né, na segunda fase, foi muito de treino, claro, de discursiva, né, de pegar temas, né, e treinar a munheca mesmo. Mas principalmente em termos de teoria foram os resumos direcionados, né? Eu saí abrindo todos os PDFs de direção, salvando como PDF só o resumo direcionado, fiz um compiladão de resumos para cada matéria e, cara, tipo, foi o resumo direcionado, assim. Bom dia. Tô só aqui vendo as fofocas do chat. Marden perguntando se eu fiz cirurgia plástica. O que isso significa?
que isso significa? Né? O Roberto falando que quando passar vai me dar um abraço, ele já sabe até onde eu trabalho, tá? Já sabe onde eu trabalho. Só que o Roberto é de BH, já trabalhei em BH por quase 2 anos. Aí depois veio a pandemia, eu consegui ir de volta, se transferida para Juiz de Fora. E pronto, procriei, né? Voltei para casa, procriei, né? Então é isso, gente. Estou de olho aqui nas fofocas do nosso dia. Hoje tem uma fofoca bomba, tá? Alteração legislativa do dia 22 de agosto, antes da publicação do concurso do INSS, fofoca que eu vou contar para vocês, tá? A alteração aí no nosso estudo, porque na aula de hoje, como eu disse a vocês, eu separo as questões por tema, né? Eu venho separando as questões por tema. E o tema de hoje é financiamento da Seguridade Social, contribuição dos segurados, contribuição das empresas. Então, esse é o nosso tema, financiamento. A gente entra nessa aula de questões com a parte de custeio, tá? Essa é a parte que eu vou te ser sincera. É uma das partes mais fáceis, tá? Do direito previdenciário, essa parte de custeio. Por quê, gente? É só memorização, é só decoreba. Você fala assim, mas professores vêm falar comigo que é fácil decorar? Não é que é fácil decorar. É muito mais fácil você acertar uma questão de prova, que seja memorização da lei, que seja decoreba, do que um casinho prático, cheio de detalhes, cheio de datas de benefício previdenciário, por exemplo, tá? Então, estudem bem essa parte de financiamento da Seguridade Social, que é questão que você vai acertar, assim, na lata, tá ok? Então, bom dia, Paty, que tá sempre aí. Bom dia, Patrícia Carla. Bom dia, o Piano, que me mandou o material. Na próxima aula, eu vou passar para vocês um material feito por Piano Ensaio, vulgo Henrique, tá? Que me mandou o material e compilando as pensões especiais. Adoro, gente. Aluno que faz isso, como uma beleza, né? Bom dia, Ângela. Bom dia, Misael. Bom dia, Rubens. E vambora, né, gente? Vambora, que o nosso tempo é dinheiro. Então, vamos lá. Vamos lá, slide comigo na tela. Financiamento da Seguridade Social, receitas da União, receitas das contribuições sociais, segurados das empresas, do empregador, do doméstico, do trabalhador avulso, clube de futebol profissional, sobre receita de concursos de prognósticos, receitas de outras fontes, salários de contribuição. Então, bora! O salário de contribuição do regime geral de previdência social. Então, salário de contribuição do regime geral de previdência social. Letra A. É indiferente para apuração e cálculo do salário de benefício? Não, errado. Por quê, gente? Porque é o seguinte... O seu salário de benefício lá no futuro, que é a base de cálculo dos benefícios previdenciários, vai depender do seu salário de contribuição. Vai depender de quanto você contribuiu, tá ok? B. Corresponde sempre ao valor final do benefício, calculado segundo suas respectivas regras legais de apuração. Então, corresponde sempre ao valor final do benefício? Não, porque primeiro a gente realiza o salário de contribuição, depois a gente vai encontrar o salário de benefício, que é a média aritmética desses salários de contribuição. Para depois, pessoal, a gente jogar na fórmula de determinado benefício previdenciário. Exemplo, o auxílio-doença, hoje chamado auxílio por incapacidade permanente, o cálculo é 91% do salário de benefício. Então, o salário de contribuição não vai corresponder ao valor do seu benefício previdenciário. C. Representa exatamente o mesmo valor da contribuição social vertida para o sistema previdenciário? Representa exatamente o valor da contribuição social? Não, não representa exatamente, tá certo? Letra D, que vai ser o nosso gabarito, possui sempre um limite máximo, sendo este estendido como teto do valor suscetível à aplicação da alíquota previdenciária. Letra D é o nosso gabarito, tá ok? Ontem, na mentoria, tá? Vou contar para vocês fofocas de mentoria. Tinha que ser só para o grupo fechado, mas estou contando aqui. Felipe, que tá monitorando, lança aí o link da mentoria para quem tiver interesse. A questão é o seguinte, gente.
Ontem na mentoria, uma aluna me fez uma pergunta, professora, a pessoa que tem 2 empregos, tá? Ela efetua 2 contribuições em relação a esses 2 empregos. Como é que fica o salário de contribuição dela? Como é que fica isso? Esse salário de contribuição vai ser somado. Então, imagine, se ela trabalha numa empresa e ganha R$2.000 e trabalha em outra empresa e ganha R$2.000, né? O valor do salário fixo anotado na carteira de trabalho. Qual que vai ser o salário de contribuição dela? R$4.000. É feita uma soma. O detalhe que a gente tem que ter é o seguinte: se uma pessoa em um dos locais de trabalho já recebe o teto do regime geral de previdência, que é justamente o que a gente está falando ali, salário de contribuição se limita ao teto. Meu exemplo de vida, né? Na Caixa eu já recolho com base no teto. Só que eu trabalho para outros cursinhos, para outras empresas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma declaração da Caixa, informando que ela já recolhe com base no teto, e apresentar a outras empresas que eu trabalho para que elas não efetuem o desconto da contribuição previdenciária. Por quê? Porque senão eu estaria pagando a mais do que é devido. Eu estaria dando mais dinheiro para o governo do que o correto, porque eu já recolho com base no teto. Porque tem isso do salário de contribuição, a gente não vai recolher jamais valores superiores ao teto do regime geral de previdência social, que é o que foi dito aqui na questão, beleza? Então, gabarito letra D. Acerca da contagem recíproca de tempo de serviço, custeio previdenciário e regime geral de previdência social, julgue o próximo item. Para efeito de custeio do RGPS, as alíquotas aplicadas ao salário de contribuição dos segurados empregados são as mesmas alíquotas aplicadas ao salário de contribuição dos segurados contribuintes individuais. Pessoal, é a mesma contribuição? É a mesma contribuição que é realizada pelo segurado empregado e o contribuinte individual? Questão errada! Vamos relembrar isso daqui, gente. Qual é a contribuição vertida pelo empregado a título de contribuição previdenciária? Antes da reforma era 8, 9 ou 11%. Após a reforma, como as alíquotas passaram a ser? Passaram a ser alíquotas progressivas e cumulativas. Ou seja, são percentuais que vão incidir sobre parcelas de uma mesma remuneração, que vai variar de 7,5% a 14%. Lembraram disso? Parcelas que incidem sobre percentuais que incidem sobre parcelas de uma mesma remuneração. No final você soma e encontra o valor da contribuição previdenciária. Essa é a forma de contribuição atual após a reforma da Previdência para empregado, para avulso e para doméstico. Em relação ao contribuinte individual, nós temos várias situações. Como são as contribuições do contribuinte individual? Primeiro, contribuinte individual que presta serviço a pessoa jurídica. Meu caso, presto serviço a pessoas jurídicas. Como é que fica essa situação? É 11% do valor da remuneração. As pessoas jurídicas têm a obrigação de descontar esse percentual do contribuinte individual e repassar pela Previdência Social. Então, contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica, 11%. E o contribuinte individual que presta serviço para pessoas físicas? É o advogado, é o dentista que tem seu consultório, é o médico que tem seu consultório? Como é que fica essa situação? Esses contribuintes individuais que prestam serviço para pessoas físicas, regra geral, eles devem recolher 20% do valor da remuneração. Todavia, existe a chamada contribuição diferenciada. O contribuinte individual que presta serviço para a pessoa física, ele pode optar, ao invés de recolher 20% sobre o valor total da remuneração, ele pode recolher 11% sobre o valor do salário mínimo. Mas nesse caso, os benefícios previdenciários dele serão concedidos com base no salário mínimo e ele perderia o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando que após a reforma não temos mais aposentadoria por tempo de contribuição, agora é aposentadoria voluntária.
Além dessa possibilidade do contribuinte individual recolher de forma simplificada, 11%. Nós temos também o caso do MEI, microempreendedor individual, que recolhe 5% do salário mínimo. Então é isso, gente. Contribuições do empregado, parcelas progressivas e cumulativas percentuais que vão incidir sobre parcelas de uma mesma remuneração. Contribuição do contribuinte individual vai depender primeiro se ele presta serviço à pessoa jurídica ou pessoa física. Se ele presta serviço à pessoa jurídica, 11%. Se ele presta serviço à pessoa física, 20%. Se ele opta pelo recolhimento simplificado, 11%. Se ele é MEI, microempreendedor individual, 5%. Beleza? Vamos embora. No item subsequente, é apresentada uma situação acerca de direito previdenciário seguida de uma assertiva a ser julgada. Olha só, gente, peguei uma questão de 2006. Aí você fala, mas professora, você não fala com a gente para ficar atento e para pegar questões a partir de 2019, 2020, porque foi a data da reforma da Previdência? Sim, mas tem questões antigas que a gente pode aproveitar. Essa é uma questão de 2006 que eu achei interessante, tá ok? Henrique tem 68 anos de idade e trabalha para a pessoa jurídica Delta desde janeiro de 1968. Verificando ter implementado todas as condições necessárias, Henrique requereu ao INSS a concessão de benefício previdenciário denominada aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS, ao analisar o requerimento formulado por Henrique, o Henrique poderia se chamar piano ensaio. Constatou-se que, brincadeira, que apesar de comprovada a sua condição de segurado empregado, não houve, por parte do empregador de Henrique, o recolhimento das contribuições devidas no período entre dezembro de 1989 e março de 1997. Ou seja, olha quanto tempo aí que a empresa ficou sem recolher. Nessa situação, com base na legislação vigente, os salários de contribuição correspondente aos períodos em que não houve recolhimento da contribuição previdenciária deverão ser computados para o cálculo do valor da renda mensal do benefício de Henrique. Certo ou errado, gente? Então, olha só. Nessa situação, nesse período longo sem recolhimento, com base na legislação vigente, o salário de contribuição correspondente aos períodos em que não houve o recolhimento da contribuição previdenciária deverão ser computados para o cálculo do valor da renda mensal de Henrique. Certo ou errado, gente? Questão correta. Aqui, qual que é o nome que a gente dá para isso? Presunção de recolhimento. Toda vez que é uma obrigação da empresa descontar do segurado e repassar para a Previdência Social, tá? Toda vez que existe essa obrigação por parte da empresa e ela não efetua esses recolhimentos, existe uma presunção de recolhimento para o segurado. Por quê? O segurado ele não pode ser prejudicado porque a empresa deixou de cumprir uma obrigação dela. Tá? A novidade é que essa presunção de recolhimento também será aplicada ao empregado doméstico. Em relação ao empregado doméstico, antes da Lei Complementar 150, a gente não tinha essa presunção de recolhimento dessa forma para o empregado doméstico. Agora nós temos, tá certo? Então, para quem vale essa presunção de recolhimento? Todas as vezes que a obrigação for da empresa recolher, existe essa presunção. Então, quando que isso vai acontecer? Em relação ao empregado, em relação ao avulso, em relação ao contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica, e existe também essa presunção de recolhimento em relação ao empregador doméstico, ok? Então, vamos continuar. Questão correta, artigo 33, parágrafo 5º da Lei 8.212. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa, a isso obrigada, mas não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nessa lei.
Em relação, então, próxima questãozinha, 2007, também questão interessante nesse mesmo sentido. Em relação aos benefícios de previdência social, julgue o item abaixo. Considere que Joana seja empregada e não tenha conseguido comprovar o valor do seu salário de contribuição no período básico de cálculo, ou seja, ela é empregada, mas não conseguiu comprovar qual foi o valor do salário de contribuição dela. Gente, se Joana é empregada e não conseguiu provar o valor do salário de contribuição dela, é por qual motivo? É porque provavelmente a empresa não recolheu da forma devida as contribuições previdenciárias, né? A empresa não efetuou o recolhimento, porque se a empresa tivesse efetuado o recolhimento, pessoal, quando o servidor do INSS abrisse o sistema, ia estar lá no CNIS todas as contribuições corretas. Nessa situação, mesmo que preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, Joana não fará jus a um benefício previdenciário. Erradíssimo, presunção de recolhimento. Então, outra questãozinha idêntica à anterior que fala de presunção de recolhimento. Lei 8.213, artigo 35. O segurado empregado, inclusive doméstico, e ao trabalhador avulso, que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seu salário de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo essa renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Roberto é empregado da empresa XYZME. Então, agora uma questão recente, 2018, Polícia Federal. Roberto é empregado da empresa XYZME há 30 anos e pretende requerer ao INSS em 1º de outubro de 2018 a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Em 2018 ainda existia aposentadoria por tempo de contribuição. Depois do dia 13 de novembro de 2019 passou a ter aposentadoria voluntária, né? Mas beleza, 2018 existia aposentadoria por tempo de contribuição. Com referência à situação hipotética, julgue o item a seguir. O salário de contribuição de Roberto corresponde ao valor de sua remuneração, respeitando os limites mínimo e máximo desse salário. Questão correta, né? Como se apura o salário de contribuição do segurado empregado? Está no artigo 28, inciso 1º da Lei 8.212. Para o empregado e trabalhador avulso, a remuneração oferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, ganhos habituais sob forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei, ou do contrato, ou ainda de conversão de acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Esse inciso, pessoal, que é um inciso longo, costuma ser cobrado em sua literalidade. Esse artigo 28, que fala do conceito do salário de contribuição para cada categoria de segurado, ele costuma ser cobrado em sua literalidade. As bancas, inclusive a CESP, elas pegam lá, copiam, colam na sua prova. E é isso que cai. Então, se você leu várias vezes a literalidade da lei, você consegue fazer a questão, tá? Essa questão foi uma questão bem fácil, gente. Estou perguntando aí se o salário de contribuição do Roberto é de, no mínimo, salário mínimo e, no máximo, teto. É isso, né? O salário de contribuição não vai poder ser menor do que o salário mínimo, nem superior ao teto. Agora, se a CESP quisesse cobrar uma questão mais completa, ela poderia te perguntar aí quais das parcelas salariais do Roberto iriam integrar ou não o salário de contribuição, que isso vai ser tema da nossa aula também, saber o que da remuneração do segurado vai integrar o salário de contribuição e o que não vai integrar, porque existem parcelas que não vai incidir sobre elas o cálculo das contribuições previdenciárias, ok? Então vamos continuar. A
Acerca do custeio da Seguridade Social, julgue o próximo item. O salário de contribuição de segurado empregado deverá corresponder à integralidade de uma remuneração auferida durante um mês de trabalho. Então, o salário de contribuição do empregado deverá corresponder à integralidade de uma remuneração auferida durante o mês de trabalho. Questão errada. É justamente o que eu te falei. O salário de contribuição de um empregado é o valor total da remuneração recebida por ele? Sim ou não? Não necessariamente. Por quê? Vale transporte entra? Não. Auxílio alimentação entra? Não. Se naquele mês ele teve diárias, vai entrar? Não. Então, a gente não pode dizer que o valor total da remuneração do segurado corresponde ao salário de contribuição. Essa questão eu coloquei para vocês para que vocês saibam exatamente como a CESP cobra. Olha só o raciocínio que você vai ter que fazer na hora da sua prova. Olha só. O salário de contribuição do segurado empregado deverá corresponder à integralidade de uma remuneração oferida durante o mês de trabalho? Questão errada. Por quê? Porque tem muitas parcelas que não vão ser consideradas. Isso aí, Misael, tem parcelas de caráter indenizatório que não entram nesse cálculo do salário de contribuição. Então, muito cuidado, tá? Questão errada. E a CESP cobra assim uma frasezinha, gente. Ela pega e te lança uma frase sem qualquer outro tipo de informação. Essa questão, embora a princípio seja uma questão fácil, é o tipo de questão que na hora da prova o aluno fica inseguro, tá? Então, olha como a CESP cobra, beleza? Então, vamos continuar. No próximo item, agora a questãozinha do INSS 2016. No próximo item é apresentada uma situação hipotética acerca de salário de contribuição seguida de uma assertiva a ser julgada. Gustavo inscreveu-se na Previdência Social na condição de segurado facultativo. Nessa situação, o salário de contribuição de Gustavo deverá variar entre um salário mínimo e o teto máximo fixado em portaria interministerial. O que vocês acham, gente? Gustavo é facultativo. Então, ele vai recolher o valor por ele declarado. Ele pode recolher no mínimo sobre um salário mínimo e no máximo sobre o teto. Questão correta, tá? Então, entende por salário de contribuição para o segurado facultativo o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o parágrafo 5º, tá? Questãozinha tranquilinha, que caiu no último concurso do INSS. Mais uma vez, sugiro, anotem no caderno de vocês, memorizar o artigo 28 da Lei 8.212, beleza? No que se refere ao financiamento da Seguridade Social, julgue o item a seguir. Em caso de eventual déficit entre os valores arrecadados e os valores pagos a título de benefício previdenciário, o INSS poderá suspender temporariamente o pagamento dos benefícios dos segurados até que arrecade valor suficiente para efetuar tal pagamento. Gente, que questãozinha absurda, né? De vez em quando eu enfio a cara assim na câmera, porque eu sou cega, eu tenho que chegar de perto. Eu não tô sem lente, tô sem óculos. Porque óculos eu não gosto. Embora tampe as rugas, não fica muito bom, né? O que acontece, gente? Que questãozinha absurda, que questãozinha fácil, gente. O INSS pode falar, aqui, galera, tô com déficit aqui, não vou conceder benefícios pra ninguém. Tá beleza? Tá tudo certo? Errado. Por que eu coloquei essa questão pra vocês? Questão chulé, questão fácil, tá? Questão errada. Em caso de déficit atuarial do INSS, então não tem dinheiro, não tem verba orçamentária para a concessão de benefícios. O que vai ser feito? O que vai ser feito? A União vai arcar com a diferença. Então anotem no caderno de vocês. Em caso de déficit atuarial do INSS, a União vai arcar. Ela vai cobrir esse déficit para a concessão de benefícios previdenciários, ok? Isso no regime geral de previdência social. Agora, pergunto a vocês, essa é a medida
em caso de déficit, qual é a medida no regime geral de previdência social? É essa, a União arca. Pergunto a vocês. Qual é a medida a ser adotada pela administração pública em caso de déficit no regime próprio de previdência social? Cai na sua prova, regime próprio de previdência social. Qual é a medida a ser adotada? Artigo 149 da Constituição Federal. Artigo 149 da Constituição Federal. Gente, você que está assistindo essa aula, você vai pegar um monte de fofoca que eu falei ontem na mentoria. Você está se dando bem, você vai pegar um monte de fofoca que o pessoal ontem na mentoria, nesse grupo restrito, pegou, você vai pegar agora. O que acontece? O que o artigo 149 vem dizendo? Se houver um déficit atuarial no regime próprio de previdência dos servidores públicos, o que é possível fazer? É possível instituir contribuições previdenciárias para aposentados e pensionistas que recebam mais de um salário mínimo. Primeira medida. Instituir contribuições previdenciárias para aposentados e pensionistas que recebam mais de um salário mínimo. Se ainda assim não for suficiente, se ainda assim não está dando, no déficit permanece. O que o artigo 149 continua nos dizendo? Se ainda assim o negócio ainda está feio no regime próprio, poderá ser instituída uma contribuição extraordinária. Ou seja, uma outra contribuição previdenciária extraordinária, mas que vai ser por tempo determinado, certo? Então, no caso do regime próprio de previdência, tem um rombo, tem um déficit. O que a administração pública pode fazer? Instituir contribuições previdenciárias para aposentados e pensionistas que recebam mais de um salário mínimo. Ou então, se isso não cobrir o déficit, instituir contribuições previdenciárias extraordinárias, com prazo de início e prazo de fim. Pergunto a vocês, por quanto tempo? Quanto tempo? O texto constitucional não fala nada. Onde é que você tem que ir, gente? Pessoal, leitura da emenda constitucional 103 de 2019 é tema obrigatório para você que está estudando para o concurso do INSS. E a emenda constitucional vem nos dizendo que, instituída essa previdência, essa contribuição extraordinária, ela vai ter duração de, no máximo, 20 anos. No máximo, 20 anos. Tem que ler a legislação CK. Tem que ler. Felipe, lança o link aí da minha mentoria para quem estiver interessado, uma mentoria só de leitura da legislação seca para explicar o que cai e o que não cai na prova, tá ok? Então, olha só, vamos recapitular. Se ocorrer um déficit atuarial no regime geral de previdência e INSS não tem dinheiro para pagar benefício, quem que vai cobrir, quem que vai pagar? União. Segundo, se ocorrer um déficit atuarial e no regime próprio de previdência dos servidores públicos, quem que vai cobrir, quem que vai arcar? Aí vai ser as medidas contidas no artigo 149 da Constituição. Primeiro, instituir contribuições previdenciárias para todo aposentado e pensionista que receba mais de um salário mínimo. Segundo, se ainda assim não contiver, esse déficit, esse rombo, serão instituídas contribuições extraordinárias com prazo de início e prazo de fim. Qual é esse prazo? A emenda constitucional fala que vai ser de no máximo 20 anos. Entendido? Então, botei essa questão chulé, fácil pra caramba, pra te contar essa história, pra que fique anotadinha aí no seu caderno, beleza? Porque eu gosto de questões, eu gosto de trazer fofoca. Eu gosto de trazer novidade pra aula ficar interessante e acrescentar bastante conteúdo aí pra vocês. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Em caso de eventual déficit, então, entre os valores, a gente já viu que é a União que cobre, Artigo 16 da Lei 8.212. A contribuição da União é constituída de recursos adicionais do orçamento fiscal, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária Anual. Então, a contribuição da União é constituída, por orçamento fiscal. Parágrafo único. A União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social quando decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social na forma da Lei Orgânica, da Lei Orçamentária Anual. Então, a União é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social. Então, vamos lá.
Assinale a opção correta no que se refere ao financiamento da Seguridade Social. Em obediência ao princípio da isonomia, a Constituição veda diferenciação entre alíquotas ou base de cálculos de contribuição social devida por empresas de ramos distintos. Então, olha só. Em obediência ao princípio da isonomia, a Constituição veda a diferenciação entre alíquotas ou bases de cálculo de contribuição social devida por empresas de ramos distintos. Letra A está errada, tá? Vou te dar um exemplo. A Constituição Federal, ela vem dizendo que é possível, sim, ser adotadas alíquotas diferenciadas. Alíquotas diferenciadas em relação às contribuições sociais das empresas, no que diz respeito à mão de obra utilizada pela empresa, porte da empresa, ramo da empresa e base de cálculo diferenciada em relação àquelas alíquotas que incidem sobre receita, lucro e faturamento, tá? Então vamos lá. A Constituição Federal vem nos dizendo, vem nos permitindo que seja adotada alíquotas diferenciadas em relação ao porte da empresa, à mão de obra dessa empresa, ao ramo dessa empresa e adoção de base de cálculo diferenciada em relação aos lucros, receitas e faturamentos, ok? Vou te dar um exemplo de alíquota diferenciada. Regra geral, as empresas recolhem quanto, gente? Quanto que vai de contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salário dos seus segurados? 20%, não é isso? A empresa, ela tem a obrigação de recolher 20% sobre o valor total da remuneração paga, devida ou creditada. Lembrando que, diferentemente do que ocorre com o salário de contribuição do segurado, que é de no mínimo salário mínimo, no máximo teto, essa contribuição previdenciária do bolso da empresa vai incidir sobre o valor total da remuneração, não se limitando ao teto. Lembraram disso? Então, se uma empresa tem um empregado que ganha 20 mil reais, ela vai recolher 20% sobre os 20 mil reais a título de contribuição previdenciária, cota patronal. Então, vou te dar um exemplo de que é possível, sim, ser adotadas alíquotas diferenciadas para as empresas em decorrência de porte, mão de obra, segmento, setor. Exemplo. Regra geral, a empresa recolhe 20%. E as instituições financeiras? Exemplo, Caixa Econômica Federal. Instituição financeira. Quanto que ela vai recolher? 22,5%. Porque a lei vem dizendo que instituições financeiras estão achando que tem mais dinheiro, né? Instituição financeira vai recolher 22,5%. Então, exemplo de alíquotas diferenciadas entre as empresas. Ok? Então, vamos continuar. B. Não obstante a determinação constitucional de que a Seguridade Social seja financiada por toda a sociedade, a União é a responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Gabarito letra B. Questãozinha idêntica à anterior, né? A União vai cobrir com essas insuficiências, beleza? Letra C, vamos encontrar os defeitos agora. Letra C. As contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social não podem ser exigidas no mesmo exercício financeiro em que tiver sido publicada a lei que as instituir, visto que a elas se aplica o princípio da anterioridade constitucionalmente previsto para os tributos em geral. Quem assistiu minha última aula de questões está expert nesse tema. O que acontece, gente? As leis, em geral, quando não tem nada de diferente especificado nelas, no geral, as leis vão seguir a regrinha da Lei de Introdução ao Código Civil para entrada em vigor. 45 dias. Publicou a lei, 45 dias depois ela entra em vigor. Só que os tributos, no geral, se forem
criados, instituídos ou majorados em um determinado ano, eles só vão entrar em vigor, essa cobrança, esse aumento de cobrança, só no ano subsequente. Ocorre que, em relação às contribuições previdenciárias, toda vez que elas forem criadas, instituídas ou majoradas, ou seja, toda vez que for pesar o bolso do segurado, né, aumentar essas contribuições previdenciárias ou uma criação de uma nova contribuição, elas só vão poder, essa lei que criou, que aumentou, que majorou a contribuição previdenciária, somente vai poder entrar em vigor 90 dias depois de sua publicação. Somente 90 dias depois de sua publicação. O nome disso é anterioridade nonagesimal. Mas notem que essa anterioridade nonagesimal, que é aguardar 90 dias da publicação da lei para entrada em vigor dessa referida lei, só vai ser aplicado se essa lei criar, estender ou majorar uma contribuição previdenciária, somente se for pesar no bolso do sujeito. Exemplo, se vier uma lei, que eu vou te contar uma história daqui a pouquinho, que é novidade, se vier uma lei que altere a data de recolhimento de contribuição previdenciária, só alterou a data de recolhimento. Pergunto a vocês, é necessário se aguardar a anterioridade nonagesimal? Então veio uma lei que alterou a data. Exemplo do empregador doméstico, era dia 7, passou para o dia 20. Tá, alterou a data de recolhimento. Precisa aguardar a anterioridade nonagesimal? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não tem necessidade. Se só alterou a data, gerou prejuízo no bolso do segurado? Não. Então, nesse caso de alteração de data de recolhimento, não precisa aguardar a anterioridade nonagesimal. Entendido isso, gente? Então, em relação às contribuições previdenciárias, temos o princípio da anterioridade nonagesimal. O que é isso? Uma lei que criar, estender ou majorar uma contribuição, a partir do momento que ela é publicada, deve-se aguardar 90 dias para que ela entre em vigor. Isso é a anterioridade nonagesimal, tá? Agora, se uma lei previdenciária não trata de criação, majoração, extensão de contribuição previdenciária, não precisa aguardar a anterioridade nonagesimal. Então, vamos continuar. D. As aposentadorias e o auxílio-doença concedidos pelo regime geral de previdência social integram o salário de contribuição. Não, né? Não integra o salário de contribuição. Não incide contribuição previdenciária nem sobre a aposentadoria, nem sobre auxílio-doença. Não integram o salário de contribuição. Atenção! Lá no regime próprio de previdência dos servidores, lá sim tem contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões. Aqui no regime geral, não. Letra E. Caso opte pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é dada ao segurado empregado, ao contribuinte individual e ao segurado a opção de reduzir pela metade a alíquota de contribuição incidente sobre seu salário de contribuição. Tem isso, gente? Não, isso aqui o pessoal tirou lá da cachola dele, não, nada a ver, letra E, beleza? Então, gabarito, letra B. Julgue o próximo item, referente ao custeio da Seguridade Social. Todas as entidades beneficentes ou filantrópicas são constitucionalmente isentas do pagamento de contribuição para a Seguridade Social. Então, vamos ler novamente. Todas as entidades beneficentes ou filantrópicas são constitucionalmente isentas do pagamento de contribuição para a Seguridade Social. O que acontece, gente? Eu adoro essas questãozinhas chulé da CESP, que a CESP lança uma frase e deixa no ar. Adoro. Por quê? Isso aí gera uma insegurança muito grande nos candidatos. Porque fala assim, gente, eu sei que as filantrópicas lá, entidades de assistência, né, beneficentes, elas são isentas, eu sei. Então, será que tá certo? Qual que é o erro disso aqui? Qual que é o erro? Tá aí a importância da leitura constante de todas as normas contidas no seu edital. Qual que é o erro dessa questão, gente? São isentas de contribuições previdenciárias entidades beneficentes de assistência social? Sim. Todas? Não. Somente aquelas que cumprirem a determinação
Legal. Existe uma lei que vai regulamentar esse assunto. Nos interessa? Não, não é objeto do estudo, não é objeto do edital de vocês. Mas somente vai ser isenta aquelas instituições que cumprirem os requisitos legais. E é a Constituição que fala dessa forma pra gente. Por isso a questão está errada, tá? Então, por isso a importância de ler os dispositivos e tentar memorizar. Então, olha só, questão errada. Artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, não são todas que se enquadram. Outro detalhe, esse termo isentas, pessoal, não está tecnicamente correto. Correto seria falar imunes. Mas, como a Constituição fala isenta, eu sugiro a memorização do texto constitucional, ok? Então, o errado é que somente aquelas que atendam os termos da lei. Outro detalhe importante, gente, outro detalhe. Vamos acrescentar informação aqui em relação a essa questão. Essa entidade beneficente, ela é isenta de recolher as contribuições previdenciárias, a cota patronal, a que vem do bolso dela. Agora, essa entidade beneficente, ela tem que descontar dos seus empregados a contribuição previdenciária deles e repassar para a Previdência Social? Sim. Quem é isenta é ela. Os seus empregados, os contribuintes individuais que lhe prestam serviço, não são isentos de nada, não. Eles têm que continuar recolhendo a contribuição previdenciária do bolso deles. A entidade beneficente que é isenta, tá ok? Outra fofoca bomba sobre esse tema. Outra fofoca. Nós vimos que o contribuinte individual que presta serviço à pessoa jurídica, ele vai recolher 11% da sua remuneração, certo? E o contribuinte individual que presta serviço a essas entidades beneficentes? Essas entidades beneficentes são pessoas jurídicas. Embora sem fins lucrativos, embora com finalidade social, elas são pessoas jurídicas. Como fica a contribuição do contribuinte individual que presta serviço a essas entidades beneficentes? É 11% que ele vai ter que recolher? Nesse caso, não. Nesse caso, vai ser 20%. Por quê? O que o legislador pensou nesse caso? Falou assim, opa, se a entidade já está isenta de recolher a parte que é do bolso dela, a cota patronal, eu não vou querer que o contribuinte individual recolha só 11%. Ele vai ter que recolher 20%, como se ele estivesse prestando serviço para a pessoa física. Porque eu vou precisar arrecadar mais, já que a entidade é isenta. Então, fofoca bomba, asterisco do poder, dica de sucesso. Todos os jargões de uma vez dada só. O contribuinte individual que presta serviço a essas entidades beneficentes, ele vai ter que recolher 20% do valor da remuneração. E não os 11%, que seria a regra geral, para contribuintes que prestam serviço à pessoa jurídica. Ok? Pessoal do chat, tudo certo? Entenderam isso aí? Tudo ok? Então vamos continuar. Antes da gente prosseguir para parcelas integrantes e não integrantes, eu vou contar uma fofoca para vocês. Mais uma fofoca! Mais uma fofoca, porque domingo é dia de fofoca. Por quê? Tirei um print aqui meu, que eu vou tirar de print para blogar depois, né? Porque domingo já é um dia assim que você queria ficar dormindo até mais tarde, né? Dar um passeio de manhã, já tá pensando na lasanha no almoço, aquela coisa toda, e você tá aqui assistindo aula, porque é verdade que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Deus ajuda quem se esforça, e tamo aqui. Qual que é a fofoca que eu tenho pra te contar? Anotem aí, gente. Anotem aí, mais fofoca. Luciana, é isso mesmo, é fofoca. Anotem pra mim aí. Lei... peraí, gente, deixa eu achar aqui, que eu não decorei o número da lei. Vocês me perdoem, dá tilt de vez em quando, HD, atrofia. Lei 14.438 de 2022. Anotem aí. Lei 14.438 de 2022. O que acontece, galera? Sobre essa lei, o que vocês têm que saber? Peraí, deixa eu atualizar aqui o chat. Um segundo, pronto.
que vocês vão ter que saber sobre essa lei? Essa lei, ela foi publicada acho que é dia 20 de agosto de 2022, tá? O edital de vocês saiu em setembro. Foi dia 11 ou 12 de setembro, não sei. Eu sei que eu tava na praia. E o edital saiu, eu fiz uma live, de fazer uma live com direção lá nas férias, na praia, né? Então eu sei que o edital de vocês foi publicado em setembro, não lembro exatamente o dia de publicação do edital. Mas essa lei, ela foi publicada dia 20 de agosto de 2022. Ou seja, essa alteração legislativa é importante para a prova de vocês. E o que essa lei fez? Anotem aí no caderno de vocês. Alterou o artigo 30, inciso 5º, e o artigo 32C da Lei 8.212. Então, ela alterou o artigo 30, inciso 5º, e o artigo 32C da Lei 8.212. Toda aula, gente, aluno meu me fala, professora, basta ler o decreto 3.048 que tá tudo ok? Eu digo não. Tem que ler o texto da Lei 8.212, tem que ler o texto da Lei 8.213. Aqui está um exemplo de uma alteração na Lei 8.212 que cai na prova de vocês e que não está no decreto. Beleza? Então, entenderam que tem que ler a Lei 8.212 e 8.213? Quem quiser, podem participar da mentoria que nós vamos ler juntos essas legislações. Então, tá. O que acontece, gente? O que essa lei fez? O que ela trouxe de novidade pra gente? Ela alterou a data de recolhimento do empregador doméstico, das contribuições previdenciárias do empregador doméstico, que de acordo com a lei complementar era dia 7, passou a ser dia 20. Então, ela alterou o prazo, a data de recolhimento do empregador doméstico, que passou a ser dia 20 do mês subsequente. E ela alterou também o prazo de recolhimento para o segurado especial, passando a ser o dia 20 do mês subsequente. O artigo 30, inciso 5º, fala do empregador doméstico e o artigo 32C fala do segurado especial. Então, para essas duas categorias, o prazo de recolhimento passou a ser o dia 20 do mês subsequente. Entendido? Fofoca bombástica de uma alteração que ocorreu alguns dias antes da publicação do edital de vocês. Se a alteração ocorreu antes da publicação do edital, pronto, tá valendo. Beleza? Lancei a bomba em casa, gente. Leiam esses dispositivos, tá? Porque vocês têm a obrigação de ler a Lei 8.212 inteira. Mas foquem, grifem, asterisco na frente desses dispositivos. Beleza? Então, vamos continuar. Agora, parcela integrantes, parcelas não integrantes, proporcionalidade, reajustamento, arrecadação e recolhimento das contribuições, destinado à Seguridade Social, competência do INSS e Secretaria da Receita Federal do Brasil. Vamos lá. A pessoa está perguntando, e o que vai mudar se alterar o dia de contribuição? A mudança é que pode cair na sua prova, né? Perguntar, o empregador doméstico tem que recolher até dia 7? Não, agora é até o dia 20, ok? Então, vamos lá. Integra o salário de contribuição no regime geral de previdência social. Então, integra o salário de contribuição no regime geral de previdência social. Letra A. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicos hospitalares e outras similares. Vamos ler tudo. Letra B. Importância recebida a título de demissão. Esse valor, importância recebido a título de demissão, não integra o salário de contribuição. O que é isso, gente? Pessoal, tema parcelas integrantes e parcelas não integrantes é um tema que você tem que decorar.
decorar. Mas eu não consigo decorar. Vida é cruel, vida é cruel. Você quer passar no concurso público, meu filho, você tem que decorar algumas coisas. Parcelas integrantes e não integrantes, você tem que decorar, você tem que memorizar asterisco lá, se não me engano, artigo 28 da lei 8.212. O que acontece? O que é incentivo à demissão voluntária? Negócio muito bacana, e eu rezo para que empresas públicas continuem fazendo isso, para quando chegar a minha vez, eu pegar essa pequena bolada. O que é isso? Quando o povo tá velho, já tem direito a se aposentar, né? O que muitas empresas públicas e sociedades de economista fazem? Elas oferecem uma bufunfa, que às vezes é de 10 vezes o salário que a pessoa recebe, 15 vezes o salário que a pessoa recebe, para a pessoa pedir demissão. É isso! Falou assim, olha, eu te pago essa bufunfa boa para você pedir demissão, porque a gente não quer velhos aqui. Ou então porque a gente quer enxugar o quadro, né? Porque tá achando que tem muito funcionário, não tem necessidade de tanto funcionário assim. Ou porque a gente não quer velho, porque a gente acha que os velhos não é produtivo. Pronto, falou. É isso que a administração tá te contando, tá? Ela vai oferecer esse incentivo à demissão voluntária, essa bufunfa, para a pessoa pedir demissão. Em relação a esse valor, esse incentivo à demissão voluntária, não há incidência de contribuição previdenciária. Ele vem limpo, vem liso. Uhul. Torço para que isso continue existindo quando chegar minha vez, né? Então é isso. C. Parcela recebida a título de vale transporte, ainda que paga em dinheiro, na forma da legislação própria. Pessoal, sobre o valor do vale transporte, não incide contribuição previdenciária, tá? Não incide contribuição previdenciária e hoje em dia nem é feito mais pagamento de vale transporte em dinheiro. D. A importância paga ao empregado a título de complementação do valor do auxílio-doença, desde que esse direito seja extensivo à totalidade das empresas. Também não integra. O que é isso? Complementação do valor do auxílio-doença? O que é isso? Vou te contar meu exemplo de vida, né? Porque vocês gostam da fofocaiada, pipoca com queijo. O que acontece, gente? O que é esse complemento do auxílio-doença? O que é isso? Esse complemento do auxílio-doença, ele ocorre em relação a algumas empresas oferecem isso aos seus empregados. Grande maioria das vezes, ou empresas muito grandes, multinacionais, ou empresas públicas, sociedade de economia mista. É o caso da Caixa. O que acontece? Esse complemento de auxílio-doença serve para aqueles empregados que ganham a título de remuneração mais do que o teto do regime geral de previdência, mas quando eles saem de auxílio-doença, eles vão ganhar no máximo o teto, na verdade, menos do que o teto, porque o auxílio-doença é 91% do salário de benefício, né? Então, para esses empregados, que, por exemplo, estão acostumados com uma remuneração maior, mas se saem de auxílio-doença, o INSS pagaria tão somente valor próximo ao teto do regime geral de previdência, o que as empresas fazem? Elas complementam a remuneração desse indivíduo até atingir o valor da remuneração como se ele estivesse na atividade, o que é muito bom, o que é muito legal, né? Porque uma pessoa que está acostumada a receber um valor maior, sai de auxílio-doença e tem que receber um valor menor, né? As empresas fazem esse complemento. Em relação a esse complemento do auxílio-doença, algumas empresas fazem, né? Geralmente empresas muito grandes. Em relação a esse complemento do auxílio-doença, pergunto a vocês, incide contribuição previdenciária? Não. Porque esse complemento é como se fosse uma indenização, né? É porque é como se fosse, de fato, complementar um benefício previdenciário. Então, não incide contribuição previdenciária. Vamos lá. Letra E. Gratificação natalina. 13º salário. Sobre a gratificação natalina, incide contribuição previdenciária. Esse aqui vocês nunca vão esquecer na vida de vocês. É um momento de dar um ódio no coração. Por quê? Chega final do ano, você acha que falou assim, opa, meu salário vai vir dobrado. Tchá, tchá, tchá. Não. Por quê? Porque o tanto de desconto que vai sofrer vai te deixar arrasado. Vai incidir contribuição sobre a gratificação natalina. E detalhe, não vai somar o valor da sua remuneração com a gratificação natalina e incidir contribuição previdenciária sobre ela, não. Vai incidir separadamente. Incide a contribuição previdenciária sobre a sua remuneração e incide a contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina.
Com detalhe, a contribuição previdenciária que incide sobre a sua gratificação natalina vai integrar o cálculo dos seus benefícios previdenciários? Não. Não. Revolta no coração. Porque você vai estar pagando, ou seja, você vai estar contribuindo, né, sobre a gratificação natalina. E esse valor que você pagou sobre a gratificação natalina não vai ser contado para nada. Ódio que se chama, ódio que dá, né? Porque você vai estar pagando e esse valor não vai contar para nada. Não vai contar para cálculo de benefício previdenciário, não vai contar para nada. Tá ok? Então, gabarito é letra E. Depois desse desabafo, você não esquece mais. Por que eu deixei a letra A separadinha, gente? Por que eu deixei a letra A separada? Porque nós tivemos uma alteração recente na letra A, que é o seguinte: não integram o salário de contribuição exclusivamente. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico odontológico, próprio ou não, inclusive reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médicas hospitalares ou similares, mesmo quando concedida em diferentes modalidades de planos e coberturas. O que acontece? Qual foi a alteraçãozinha que nós tivemos, oriunda da reforma trabalhista, no que diz respeito a essa assistência médica concedida pelas empresas? Antes, a assistência médica concedida pela empresa só não iria integrar as contribuições previdenciárias se elas fossem extensivas a todos da empresa. Agora, a legislação fala isso? Tem que ser extensivo a todos da empresa? Não. Qualquer assistência médica prestada pela empresa aos seus trabalhadores, ainda que seja prestada a um determinado grupo de trabalhadores e não a todos os trabalhadores da empresa, independentemente, qualquer assistência médica não integra o salário de contribuição. Então, cuidado. Como tivemos essa alteração, eu estou chamando a atenção de vocês para isso. Então, antes da reforma trabalhista, essa assistência médica só não ia integrar o salário de contribuição se ela fosse extensiva para toda a categoria. Atualmente, não. Qualquer assistência médica, paga qualquer um. Paga só um empregado da empresa ou paga todos, não me interessa. Assistência médica não integra o salário de contribuição. Ok? Então, vamos lá. Acerca das contribuições previdenciárias a cargo do empregador, julgue o item que se segue. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é legítima a incidência de contribuição social a cargo do empregador sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas. Pessoal, sobre férias gozadas, incide contribuição previdenciária ou não? Aqui tá falando, não é legítima a incidência de contribuição social. Questão está errada. Questão está errada, tá ok? Incide sim, tá? Errado. Integram salário de contribuição. 13º, auxílio acidente, férias gozadas, adicional de 1/3 de férias gozadas, salário maternidade, salário paternidade, comissão para corretor de seguros, adicional de horas extras, adicional noturno, adicional de salubridade e periculosidade, gorjetas e gratificações, ok? Então, o que acontece, gente? Cuidado, dica de sucesso, de dar uma diquinha de sucesso assim, frajutinha, mas que você consegue acertar muitas questões. Tudo que for indenização não integra o salário de contribuição. Então, se for férias indenizadas, não incide contribuição previdenciária. Agora, se for outras férias, vai incidir contribuição previdenciária. Tudo que for indenizado não incide contribuição previdenciária. Então, vamos lá. O valor recebido pelo segurado empregado a título de incentivo à demissão voluntária não fica sujeito à contribuição obrigatória para o custeio do RGPS. Já te falei isso? Questão está correta. Gente, questão fácil pra caramba de 2021. Hein? Questão facinha, tá certo? Vamos lá. Questão correta. No item subsequente, é apresentada uma situação hipotética acerca de direito previdenciário, seguida de uma assertiva a ser julgada.
Marco Aurélio foi contratado por determinada pessoa jurídica em 28 de agosto de 2004 para o cargo de auxiliar administrativo. Em 7 de julho de 2006, Marco Aurélio teve seu contrato individual de trabalho rescindido. Durante o período em que trabalhou para o referida pessoa jurídica, Marco Aurélio nunca gozou férias. Nessa situação, Marco Aurélio terá direito ao pagamento de férias indenizadas no ato de sua rescisão, o qual não integrará o valor do salário de contribuição. Certo ou errado? Certo ou errado? Se são férias indenizadas, não integra o salário de contribuição. Questão correta. Tanto que eu falei, gente, essa parte da matéria decora bonitinho, decora direitinho, que vocês acertam todas as questões. Tendo em vista que a Previdência Social brasileira é organizada sob a forma de regime geral de previdência social de caráter contributivo, filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o seguinte item relativo às normas gerais de tributação da Previdência Social. As empresas devem recolher contribuição adicional destinadas ao financiamento de aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho. Para esse caso, aplicam os percentuais de 1%, 2%, ou 3%, de acordo com a classificação de risco de acidente do trabalho, em leve, médio ou grave, que incidem sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e ao trabalhador avulso. Essas alíquotas serão reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100%, em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo fator acidentário de prevenção. O que acontece, gente? Questão longa, né? Que questão longuinha. No final das contas, ela quer saber, gente. As empresas realmente têm obrigação de recolher o SAT, seguro de acidente do trabalho? Sim. Esse seguro de acidente do trabalho vai variar de acordo com o risco oferecido pela empresa aos seus trabalhadores? Sim. E por isso ele vai ser 1, 2 ou 3%. Correto. Em relação a esse SAT, seguro de acidente do trabalho, que realmente visa financiar futuros benefícios por incapacidade em decorrente desses riscos oferecidos pela empresa aos seus trabalhadores, esse SAT, ele pode ser reduzido da metade ou ele pode ser duplicado, ele pode ser majorado em 100%? Sim. A isso a gente dá o nome de FAP, Fator Acidentário Previdenciário. O que é o FAP? Fator Acidentário Previdenciário. O FAP vai verificar se essas empresas melhoraram o ambiente de trabalho do indivíduo. E se a empresa melhorou muito o ambiente de trabalho do indivíduo, vai reduzir pela metade o SAT. Ou vai verificar se a empresa, ainda que seja de risco leve, piorou a situação de vida do segurado. Nesse caso, vai duplicar, vai aumentar em 100%. Então, vou te dar um exemplo. A gente sabe que o SAT vai ser 1, 2 ou 3%, a depender do risco oferecido pela empresa ao seu segurado. No caso de uma empresa de mina subterrânea, uma mineradora que tem mina subterrânea, qual vai ser o SAT dela? 3%, porque o risco que ela gera aos seus empregados é muito grande. Mas vai que, através de uma fiscalização, fique verificado que aquele moço que está lá entrando na mina subterrânea, ele está entrando com uma roupa igual de astronauta. Ele não encosta em um pozinho sequer. Ele consegue respirar pelo oxigênio acoplado na roupa. É um negócio assim super tecnológico, lindo e maravilhoso, muito bacana. Nesse caso, através dessa fiscalização, por ter se verificado que, na verdade, o risco foi muito diminuído, o SAT, a princípio, dessa empresa, que seria 3, vai passar para 1,5. Ele vai ser reduzido a
Metade, através do FAP, fator acidentário de prevenção. Agora, e no caso de um escritório de contabilidade, que a princípio a pessoa trabalha sentadinha, direitinho, numa boa, tal, né? Pode ter o estresse do dia a dia, mas ela trabalha lá num ambiente tranquilo, que a princípio seria 1% de SAT. Mas vai que a fiscalização chega lá e vê que o escritório não tem uma janela, não tem um ar-condicionado, não tem um ventilador. Tá todo mundo fazendo sauna, aquele cheirinho de CC exalando no ar. O taco, cada hora solta um taco, solta uma ferpa, finca no pé de um e sangra. Ou seja, o SAT, que a princípio seria de 1%, ele vai ser de 2%, vai ser majorado em 100%, ele vai dobrar em virtude dos fatores acidentários de prevenção. Entendido? Então a questão está correta. Realmente o SAT vai ser 1, 2 ou 3%, a depender do risco oferecido para os seus trabalhadores. Mas, analisando o caso concreto, esse SAT ele pode ser reduzido em 50% ou majorado em 100%. Entendido? Questão correta. (16) Tendo em vista que a pessoa falando ergonomia também entra no SAT. Entra também. Eu fico dando exemplos assim, mais radicais, né, gente? Só para abalar a estrutura das pessoas e para que vocês memorizem, tá? Mas ergonomia também entra. Igual a questão dos bancários, né? A princípio seria um ambiente ventilado, com ar-condicionado, mas tem toda a questão de estresse, tem a questão da digitação. Então, o SAT de bancário nunca é 1%, né? Vai ser 2, e tem tribunal que aplica até 3, o que eu não concordo, porque eu tenho que defender a Caixa, então seria 2%. Mas, enfim, tudo é avaliado para análise dessa questão de SAT e para análise do FAP, ok? Tendo em vista que a Previdência Social brasileira é organizada sob a forma de regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme a Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte relativo às normas gerais de tributação da Previdência Social, de acordo com a legislação... Previdência Social, ponto final. De acordo com a legislação previdenciária, os profissionais liberais que contratam empregados têm as mesmas obrigações das empresas, sendo responsáveis pelo desconto e recolhimento das contribuições previdenciárias de seus empregados. Questão correta, tá ok? Questão correta. Olha só. A questão está te contando a história de uma pessoa que é um profissional liberal, um dentista, mas esse dentista, ele precisa de uma secretária, tá? Ele precisa de uma secretária. E ele contrata uma pessoa para ser sua secretária. O dentista, ele é um contribuinte individual para ele, profissional liberal. Mas em relação a essa secretária, ele tem que assinar a carteira dela? Tem. Ele tem que efetuar as contribuições previdenciárias? Tem. Não só recolher, descontar do salário dela, a contribuição previdenciária dela, como também recolher a parte dele como cota patronal. Nesses casos, muito embora esse dentista seja um contribuinte individual, a legislação previdenciária vem e equipara ele a uma empresa para fins previdenciários. Então, como ele contratou uma empregada, ele vai ter as mesmas obrigações previdenciárias de uma empresa. Então, esse contribuinte individual vai descontar do salário da empregada a contribuição previdenciária dela, mas, além disso, ele vai ter que pagar do bolso dele a cota patronal de 20% sobre o valor total da remuneração, que é a cota patronal das empresas no geral. Tá ok? Então, nesse caso, ele se equipara à empresa. É outro tema que eu sugiro a memorização. Quem é equiparado à empresa? Quem são os equiparados à empresa, gente? Então, gabarito correto. Artigo 12 do Decreto 3.048, parágrafo único. Equiparam-se à empresa para efeitos deste regulamento. Contribuinte individual em relação ao segurado que lhe preste serviço. A cooperativa, associação a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática. A repartição consular de carreiras estrangeiras. 3. O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra de que trata a lei.
2.815. 4. O proprietário é o dono de mão de obra de construção civil, quando pessoa física em relação ao segurado que lhe presta serviço. Gente, isso aqui é uma coisa que muita gente não sabe, mas tem que fazer, que é recolher as contribuições previdenciárias em relação à prestação de serviço quando tem uma construção. Você sabia disso? Você está fazendo uma obrinha no banheiro de sua casa, uma obrinha. Você tem que efetuar a contribuição previdenciária. Você está construindo uma casa, você tem que efetuar a contribuição previdenciária. Beleza? Porque nesse caso você se equipara a uma empresa. Joia? Então vamos continuar. Mônica é empregada doméstica na casa de Jorge, segurada empregado de uma empresa. Essa situação hipotética assinale a correta opção a respeito das contribuições previdenciárias de Mônica e de Jorge. Letra A. Então, questão de 2017, tá? Se é questão de 2017, o que é a primeira coisa que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que foi alterada a contribuição do bolso do doméstico, tá? Então, letra A. A contribuição previdenciária de Mônica é calculada mediante a aplicação da alíquota de 8% sobre o valor registrado na carteira de trabalho, independentemente do valor da remuneração? A letra A já estava errada antes ou depois da reforma da Previdência, porque antes a alíquota do empregado doméstico era 8, 9 ou 11% a depender da remuneração. Hoje, como é que são as alíquotas dos empregados domésticos? Varia de 7,5% a 14%, que são percentuais que incidem sobre parcelas de uma mesma remuneração de forma cumulativa. Lembraram disso? Então, a letra A está errada em qualquer tempo. Em qualquer momento da história, a letra A está errada. B. Tanto as contribuições previdenciárias de Mônica quanto as de Jorge devem ser recolhidas até o dia 20 do mês subsequente ao da prestação de serviço. Para tudo Brasil, para tudo Brasil. O que acontece? Eu te contei uma fofoca. Te contei que nós tivemos alteração do prazo de recolhimento do empregador doméstico por essa lei, que eu não decorei o número ainda, mas que está aí anotado para vocês, tá? O que acontece? Essa alteração é em relação à contribuição do empregador doméstico. Então, ele tem que repassar para a Previdência até o dia 20 do mês subsequente. Então, o prazo até o dia 20 do mês subsequente é para o empregador doméstico. Mas é ele que desconta as contribuições da empregada e repassa para a Previdência Social. Mas a obrigação dele, do empregador, até o dia 20 do mês subsequente. A letra B tá errada, tá, gente? Porque na época, 2007, era até o dia 7 do mês subsequente. Letra C. A contribuição previdenciária de Jorge deve ser recolhida por seu empregador. Jorge é empregado de uma empresa, tá? Tem que ser recolhido pelo empregador dele mesmo. Enquanto a de Mônica deve ser feito por ela mesma pessoalmente? Não. De Mônica, quem faz é o patrão dela, que no caso é o Jorge. Letra D. Como empregador doméstico, Jorge deve realizar o recolhimento da contribuição da cota patronal de 8% sobre o valor registrado na carteira de trabalho de Mônica para a Seguridade Social, bem como 0,8% de contribuição social para o financiamento do seguro contra acidente do trabalho. Questão corretíssima. A cota patronal do empregador doméstico é de 8%, mais 0,8% a título de seguro contra acidente do trabalho, que é o SAT. Atualmente, empregador doméstico recolhe o SAT. Letra D é o nosso gabarito. Olha só, gente, eu pulei a letra D, o gabarito, tá? E eu repeti questão 17. Então, tem questão a mais aí. Vamos lá. As gorjetas não integram o salário de contribuição do segurado empregado filiado ao RGPS, assim como também não integra parcela recebida a título de vale transporte. E aí, gente? Questão de parcela integrante e parcela não integrante é decoreba, é memorização. Então, gorjeta integra o salário de contribuição? Sim, gorjetas integram o salário de contribuição. Até porque tem gente que tem valor baixo na carteira de salário, na carteira de trabalho, e recebe muita gorjeta, tá?
em hotéis, né? Aqui no Brasil não é tão costume a gente dar gorjeta, mas nos Estados Unidos você chega, né? O pessoal fica lá esperando uma gorjeta, né? Fica esperando a gorjeta. Tem que dar gorjeta, fica muito feio se não der gorjeta. Porque as pessoas recebem um valor muito maior em gorjeta, alguns contratos é só gorjeta, enfim. Então, gorjeta integra o salário de contribuição. E o Vale Transporte? Vale Transporte não. Vale Transporte é natureza indenizatória, não integra o salário de contribuição, beleza? Então, gorjeta integra o salário de contribuição. Vale Transporte não integra o salário de contribuição. Os irmãos Fátima e Ronaldo, plenamente capazes e sem nenhuma deficiência física, intelectual ou mental, possuem as seguintes características. Ambos se enquadram em famílias de baixa renda. Então, Fátima e Ronaldo são de baixa renda, sem deficiência. Fátima tem 30 anos de idade, Ronaldo 35 anos de idade. São jovens, né, gente? Por favor, né? 35 é jovem, daqui a pouco tô fazendo 35 aí na data da reforma da Previdência, então tem que ser considerado jovem. Fátima não tem renda própria, dedica-se exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência e contribui para a Previdência Social na qualidade de segurada facultativa. Beleza? Ronaldo contribui como segurado trabalhador avulso. A partir dessa situação hipotética, julgue o seguinte item. Ronaldo, avulso, poderá contribuir para a Previdência Social com a alíquota de 5% sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição? Questão erradíssima, né, minha gente? A Fátima, dona de casa de baixa renda, ela sim poderia recolher 5% do salário mínimo. Agora, o Ronaldo, ele é avulso. Qual é a contribuição do avulso hoje, após a reforma da Previdência? São aquelas alíquotas que vão variar de 7,5% a 14% e vão incidir sobre parcelas de uma mesma remuneração de forma cumulativa. Lembraram? Porque a contribuição hoje do empregado, avulso e doméstico é a mesma. Lembraram disso? Então tá bom. Então, aí tá o cálculo atualizado para 2022. Como é que fica, tá, gente? Como é que é hoje o cálculo atualizado? Até 1.212, incide o percentual de 7,5%. De 1.212, 0,1 até 2.427,35, incide o percentual de 9%. 2.427,36 até 3.641,03, incide percentual de 12%. 3.641,04 até R$ 7.087,22, 14%. Então, imagine uma pessoa que ganha R$7.000. Sobre esses R$7.000 da pessoa, até R$1.212 vai incidir esse percentual de 7,5%. Até 2.427 vai incidir 9%. Até 3.641, 12%. E até os 7.000, 14%. Pegou todos esses percentuais, o valor atingido com todos esses percentuais, somou e vai encontrar a contribuição que vai ser vertida para a Previdência Social. Entendido, gente? Então, vamos continuar. De novo, Roberto. Tá, o Roberto, aquele Roberto, a gente já fez questão do Roberto, que é empregado de uma empresa XYZ há 30 anos e pretende requerer ao INSS em 1º de outubro de 2018 a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Com referência à situação hipotética, julgue o item a seguir. Na situação descrita, o recolhimento mensal Seguridade Social relativo ao empregado Roberto é composto pela parte arrecadada pelo empregador e pela parte arrecadada pelo empregado e pela parte arrecadada pelo empregador, sendo esta última correspondente a 20% do total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a Roberto durante o mês. Tá correto, gente? A cota patronal da empresa é 20% do valor total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a Roberto durante o mês? Sim, questão correta. A cota patronal é, sim, 20% do valor total da remuneração paga, devida ou creditada. Tá ok? Questão correta. Mais uma questãozinha para a gente finalizar. Em relação à Previdência Social destinada à Seguridade Social e aos benefícios do regime geral de Previdência Social, julgue o item a seguir. A contribuição social. Ai, essa é muito boa! Adoro!
Essa questão muito boa, de 2012, mas ela é maravilhosa. A contribuição social das associações desportivas que não possuem equipe profissional de futebol, equiparadas à empresa equiparadas a empresas no que se refere à contribuição para a Seguridade Social, incide sobre o montante de sua folha de salário. Para tudo Brasil, gente, nós temos uma contribuição diferenciada que se equipara à empresa, de equiparados a empresas, das equipes desportivas de futebol. Como funciona a contribuição das equipes desportivas de futebol? Eles vão recolher sobre o valor pago aos jogadores, que é a remuneração paga aos segurados? Não, o valor vai ser de 5% sobre a receita bruta do espetáculo, do evento ou do patrocínio. Então, no caso de associações desportivas de futebol, o valor a ser pago a título de contribuição previdenciária vai ser 5% o valor do espetáculo, do jogo, tá? O valor do patrocínio, ok? Então, não vai incidir sobre o valor do salário pago. Como é que você vai fazer para decorar isso? Que no caso de associação de futebol, não incide, a cota patronal não vai incidir sobre o valor pago devido ou creditado, como ocorre no geral para as empresas. Como é que você vai decorar isso? Gente, quem ganha mais? Um jogador de futebol famoso ou um jogador de basquete famoso no Brasil? Quem ganha mais? Eu não sei nada de futebol, não gosto de futebol, gente. Vocês me perdoem, gente. Eu não gosto. O som da televisão de Galvão, desses outros locutores, já me incomoda. Eu não gosto de futebol, vocês me perdoem. Eu sou brasileira, amo o Brasil, mas não gosto de futebol. Não gosto disso, não. Graças a Deus, meu marido não gosta também. Não faz questão. Nossa, porque se eu fosse casado com aquele homem que ficasse vidrado na televisão de futebol, não ia gostar. Mas o que acontece? Quem ganha mais então, gente? Um jogador de futebol, nem vou te citar nomes, que o Neymar tá lá no exterior, né? Sei lá onde é que ele tá. Fala o nome de um jogador aí brasileiro que ganha muito dinheiro, milhões por partida, que eu já não entendo nada disso. É um jogador de futebol, um jogador de basquete? É um jogador de futebol, um jogador de handebol? É um jogador de futebol ou é um jogador de vôlei? Isso não é só porque Brasil é país do futebol, não. Esses valores milionários pagos a jogadores, isso ocorre muito em virtude que a obrigação dessas associações desportivas em recolher a contribuição previdenciária não vai incidir sobre o valor total pago ao jogador de futebol. Vai incidir sobre o valor do evento. Porque se fosse incidir sobre o valor total da remuneração paga do jogador de futebol, eles não teriam tanto jogador de futebol milionário assim, gente. Agora, e a associação desportiva de basquete? Vai ter que pagar a cota patronal regra geral, 20% sobre o valor total da remuneração paga. E a associação desportiva de voleibol vai ter que pagar 20% sobre o valor total da remuneração paga. Entendido? Isso é uma forma de vocês memorizarem que para equipe desportiva de futebol não vai incidir, a contribuição previdenciária, a cota patronal, não vai incidir sobre o valor total da remuneração paga. Vai incidir 5% sobre o valor do evento, do espetáculo ou do patrocínio. Certo? Então tá bom. Então vamos lá. A contribuição social das associações desportivas que não possuem equipe profissional de futebol, equiparadas a empresas no que se refere à contribuição para a Seguridade Social, incide sobre o montante de sua folha de salários. Então, incide sobre o montante de sua folha de salários. Sim, tá certo, né? Então, as associações desportivas que não são de futebol, que não são de equipes de futebol, ok? De fato, incide sobre o valor da folha de salários. Questão correta. Então, equipe de futebol, 5% da receita bruta. Outra associação desportiva, 20% sobre a folha de salários. Artigo 22, parágrafo 6º da Lei 8.200
12. É total bruto, tá, Piano? Aqui no direito previdenciário, a gente nunca vai falar em total líquido, é só receita bruta. Quando tiver valor total, vai ser receita bruta. Aqui a gente não vai falar em nada de valor líquido, em nenhum caso. A contribuição previdenciária da associação desportiva, que mantém a equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos 1 e 2 desse artigo, corresponde a 5% da receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão de espetáculos desportivos. Tá certo? Então, é isso, gente. Para finalizar a nossa aula, eu vou deixar uma dica de sucesso de estudo para vocês em casa, tá? Porque eu já tirei para essa parte de financiamento da Seguridade Social, trouxe um monte de fofoca bomba para facilitar a vida de vocês. E a gente tem um pequeno problema aqui em relação às obrigações das empresas, obrigações principais, obrigações acessórias, que é um tema previsto no seu edital. Que problema que a gente tem aqui? Na verdade, não é um problema, né? É uma dificuldadezinha. O que acontece? Essa parte de obrigações das empresas, vocês vão ler a literalidade do texto da lei. Procurem lá no decreto, que agora eu não vou sei falar de cor para vocês, né? Mas nas minhas aulas eu cito exatamente os números dos artigos que vocês devem ler. E nas legislações, tá? Então, é leitura da legislação seca decoreba. Mas qual que é o problema que a gente tem? A gente praticamente não tem questão da CESP sobre obrigações das empresas, tá? Vocês joguem lá nesses sites que eu aconselho sempre, que é concursos, mas vocês joguem nesses sites de questões, vocês vão fazer a busca, vocês vão encontrar no máximo 2 questões e vão estar classificados como obrigação da empresa e não necessariamente é esse tema, tá? Então, em relação a obrigações das empresas, seja principal, seja acessório, por ser um tema que está abarcado no seu edital, muito embora não seja muito foco do INSS, tá? Não é uma questão, tipo de coisa que costuma ser muito cobrado, mas você que está se preparando, você não pode negligenciar nenhum item do edital para você passar nessa prova, que vai ser muito difícil. O que eu aconselho? Em relação a esse tema, obrigações das empresas, eu aconselho que você realize questões de outras bancas. Por quê? Como uma forma de treino. Porque se você for pegar a sua CESP, não vai ser suficiente para você treinar em casa, tá ok? Então, essa é a dica de sucesso que eu te dou, dever de casa, em relação a esse tema do seu edital. Façam questões sim de outras bancas. Você vai falar, mas professora, não corre o risco de pegar o entendimento de outra banca e levar para a prova aquele macete da outra banca? Não, sabe por quê? Porque esse tema, o que cai é literalidade da lei, é decoreba, é memorização. Então, as bancas, elas vão pegar o dispositivo, copiar e colar na prova, você vai falar se está certo ou se está errado. É isso. Tá? Então, não corre esse risco. Então, em relação a esse tema, aconselho que vocês em casa realizem questões de outras bancas, beleza? Com essa dica de sucesso, eu encerro essa aula, ok? Um bom final de semana para vocês, um bom domingo, boa lasanha com bacon e segunda-feira temos aula, tá? Só novidades do edital do INSS. Segunda-feira vamos tratar do decreto que regulamenta a Lei Orgânica da Assistência Social. Na quarta-feira, bem provavelmente, a gente vai tratar de outros decretos, aquele decreto de contagem recíproca, outros decretos. E na outra semana a gente vai para a Instrução Normativa 128 e a gente encerra aí os novos conteúdos do INSS. Então, convido vocês para segunda-feira, 19 horas, nossa aula sobre o decreto que regulamenta a Lei Orgânica da Assistência Social. Espero profundamente ter contribuído no aprendizado de vocês com as fofocas bombas dessa aula de exercícios e a gente se encontra aí nas nossas outras aulas ao longo da semana. Um grande abraço e até a próxima! Eu acho que eu passei mais por esforço do pessoal do resumo, do direção, né, os resumos de direção, material, do que pelo meu esforço mesmo. Eu consegui estudar, quando muito, 3 horas por dia,
E aí comecei depois do edital aberto também, perdi esse tempo. Mas tive muito apoio mesmo no material, no PDF e nas aulas, né, de direção. Eu acho que esse pessoal tem mais responsabilidade na minha aprovação do que eu mesmo. O pessoal fala que vestibular só passa 10%, mas tipo, é o 10% que realmente quer passar, aquele cara que sabe que vai ter que fazer sacrifícios e faz os sacrifícios sabendo que é o único jeito de colher a recompensa. Então, tipo, eu tive que cancelar muito jantar com a minha namorada para ficar estudando, tive que deixar de assistir jogo, que eu gosto muito de futebol, para poder acompanhar as aulas noturnas do Direção ao vivo. Então, tipo, o primeiro passo é você botar na cabeça que você realmente quer e que você vai fazer tudo o que precisa ser feito. O resto, o que precisa ser feito, a direção vai te dar, você só precisa ter a força de vontade mesmo. A objetividade é fundamental. Eu já tive PDF de outros cursinhos e é muita enrolação, às vezes um aprofundamento desnecessário para o cargo específico, muita repetição de material. Eu acho que o fato do direção ser direto ao ponto, ter um material mais enxuto, mais objetivo, é o grande diferencial. E as videoaulas também, né? Pessoal, toda aula que tiver do José Maria, aproveita. Excelente professor de português. Na verdade, qualquer professor daqui da direção, qualquer professor que você sentar e assistir a aula, você não vai ter problema. Igor Sintra, professor de contabilidade, o Eric, direito administrativo, Natália Masson, constitucional, pode assistir a aula de qualquer professor que você vai estar em ótimas mãos. E eu sempre tive, assim, grande dificuldade de compreensão de certas matérias, né? E aí, quando eu conversei com o pessoal que estava me orientando, eles disseram assim, não, você não precisa de um material muito extenso. Tem que ser algo bem enxuto, porque tu não tem muito tempo, e tem que ser algo específico pra gente não ficar perdendo tempo com coisas que não são necessárias pro teu concurso por enquanto. Quando eu comecei a ler o material do Direção, eu percebi que era aquilo que eu precisava, sabe, pro concurso de técnico. E eu fui adquirindo segurança nisso. No final ali, como eu não tinha conseguido ler, conseguido finalizar muito as leis, eles começaram a passar pontos específicos dos PDFs do Direção para mim ler, que era matéria essencial que eu não podia ficar sem. E isso fez a grande diferença, assim, porque a gente conseguiu cercar a banca e em algumas matérias que eles se aprofundaram mais nas questões, eu consegui acertar também. E aí eu vi que a minha falha era raciocínio lógico e eu tinha que, além de fazer questões, assistir as aulas. Então eu comecei a assistir as aulas do Arthur Lira e eu vi que era bem dinâmico. Ele conseguiu, assim, fazer com que eu acertasse as questões, que eu conseguisse desenvolver raciocínio, entender. Foi essencial. Eu não lembro quantas questões tinham na prova de raciocínio lógico, mas eu sei que eu errei só uma, assim. E faz a diferença. A gente sabe que uma questão hoje num concurso, ela faz uma grande diferença, né? E foi... Nossa, esse resultado em raciocínio lógico eu nunca tinha tido na minha vida. Parte de informática, então a prova ela tinha 36 questões de informática, eu fiz 32, né? Eu errei 2 questões ali só, que assim, errei discordando, assim, que o pessoal foram questões polêmicas, né? Mas o resto deu tudo certo, então foi muito legal. O professor Arthur Lima também, eu gostava bastante do jeito que ele explicava ali os exercícios. Não é aquele professor que fala, vai lá e vai jogando número, não, ele pega, ele faz a continha ali no quadro, mesmo que seja uma continha demais, ele monta ali a continha, faz, então assim, praticamente pega na mão do aluno. Outra coisa que me ajudou, principalmente porque eu sou de matemática, foram as aulas de português do professor Zé Maria, né? Que além das videoaulas, os PDFs também, mas o fato de... Isso tem em todos também, né? O teste de direção também, isso ajuda muito. Você tem as aulas e logo em seguida você já pode medir ali como você tá com questões inéditas, alguns professores colocam questões inéditas e as antigas também, mas no geral, assim, eu acho que ser objetivo ali, você precisa estudar aquilo e pronto.
né? Não a mais nenhuma. Eu utilizei assim, bastante materiais, principalmente constitucional e administrativo, né? A professora Natália Mação, ela é espetacular, né? Acho que é a melhor professora de constitucional que no mercado atualmente. O professor Érico também é maravilhoso o material dele. Eu gosto bastante também da configuração, né, do sistema de questões, já está dentro do PDF ali, já consegue já resolver, já entra para sua estatística ali. Então foi bastante importante o material de direção aí nessa minha preparação. Foi um aspecto bastante interessante que a direção me ajudou, foi no aspecto de, talvez emocional mesmo, sabe? De proximidade, né? Eu comecei eu já conhecia, né, de outros carnavais, né, os professores, você e os colegas, né? E na época que eu bombei no TCDF, que eu comecei a abrir minha cabeça, eu comecei a ver você estava fazendo uma série de entrevistas com o pessoal do TCU. Aquilo foi muito legal, assim, para conhecer, né, o pessoal, conhecer a carreira. Dá pro aluno, né, um conforto, né, uma motivação, né, assim. Era como se fosse aquele programa que você vai assistir no fim do dia, né, para se distrair, né, gerava um conforto, né, em mim. E depois, com a Turma das Feras, eu tive um contato maior, né, muito grande com o material técnico mesmo. E a qualidade, assim, era muito, muito grande. A estrutura que vocês fizeram com o cronograma, né, isso é legal para o aluno ter planejamento, né. Então, assim, foi um material muito curado, né, tem uma curadoria muito grande, né.